Como melhorar o sono? Não dormir direito, não dormir o suficiente, ter um sono não reparador, são queixas frequentes dos pacientes. Claro que o sono, ele tem um efeito fundamental no nosso corpo. Ele é muito importante para reparar todas as nossas funções, para que a gente se prepare para o dia seguinte, para que a gente consiga ter um dia mais produtivo, um rendimento tanto cerebral quanto físico melhor, que a gente consiga raciocinar bem, produzir, trabalhar, executar nossas ações, se exercitar. Tudo isso é necessário que a gente tenha esse sono adequado. Mas, claro que existem situações que podem fazer com que o nosso sono não seja bom. Algumas situações são doenças realmente. Existem doenças que causam piora na qualidade do nosso sono ou geram a insônia. Por exemplo, da parte endócrina, tem algumas alterações hormonais que podem gerar insônia, como, por exemplo, o hipertiroidismo, excesso de hormônio da tireoide. A menopausa pode ser um fator relacionado a isso. Então, a gente vai investigar quando alguém vem com essa queixa também no consultório, se há alguma alteração hormonal, alguma alteração de outras doenças, por exemplo, está tendo uma dificuldade para a respiração, está tendo uma apneia do sono, que isso também gera um sono não reparador, que a pessoa tem momentos que ela não consegue respirar corretamente e isso faz com que haja uma redução da oxigenação. Isso pode, inclusive, agravar outras doenças. Isso pode ser agravado por outras doenças, como, por exemplo, a obesidade, que ela atrapalha também que haja uma respiração adequada. Então, uma coisa vai puxando a outra e vai gerando essa possibilidade de ser uma questão de dificuldade para dormir corretamente associada a alguma doença, assim como doenças específicas. Existem doenças psiquiátricas que podem também gerar um quadro de insônia ou facilitar um sono não reparador, redução da qualidade desse sono. Por isso, se a pessoa já tem alguma situação nessa questão ou se não tem, não sabe que tem, mas percebe, suspeita que tem, passe uma avaliação psiquiátrica para avaliar e tratar corretamente, que vai ajudar nesse quadro. Assim como há quadros de insônia, que são quadros que não têm uma associação com outras doenças, mas é algo que tem que ser tratado também por ser uma doença da insônia, né? A insônia como uma doença mesmo. E aí tem que ser feita uma avaliação neurológica correta, uma avaliação psiquiátrica, para que possa se ajustar se há necessidade de intervenção medicamentosa. Mas em todas as situações, há benefícios se a gente fazer algumas mudanças comportamentais, que essa a gente pode fazer independente de passar ou não numa consulta médica, por exemplo. Vamos começar com a mais importante atualmente, por conta do comportamento que a gente tem nos dias de hoje, que é evitar as telas próximos da hora de dormir. A gente sabe que o uso do celular, a TV, esses estímulos luminosos atrapalham o nosso cérebro compreender que está na hora de dormir, atrapalha a produção de melatonina, por exemplo. E também não só atrapalham pela luz, mas também pelo tipo de conteúdo que você está consumindo, que muitas vezes pode ativar mais o cérebro, gerar ansiedade, piorar um quadro de ansiedade, gerar preocupação, manter a sua mente mais inquieta e vai comprometer que você tenha um sono reparador ou que consiga dormir, né? As duas coisas podem ser afetadas. Sim, então, tentar desligar o máximo possível do celular, quanto antes da hora de dormir melhor, se a pessoa conseguir meia hora, uma hora antes, seria o ideal. Tentar, então, ficar com o celular longe da cama, principalmente se você percebe que vibrou o celular, você já fica pensando que pode ser alguma coisa importante. Outra coisa importante também é tentar não trabalhar antes de dormir, né? Então, a gente tentar desligar um pouco do trabalho um pouco antes da hora de dormir, para que a gente não consiga ficar pensando nas coisas que a gente deve fazer no dia seguinte. Se você tiver muitas preocupações também, anotar tudo antes de dormir, para você já deixar anotado, eu não vou esquecer, porque já está anotado, eu não preciso ficar pensando nisso de madrugada, que agora é a hora de dormir. A gente tem que trabalhar o nosso cérebro para que ele consiga relaxar e cumprir essa função tão importante que é o nosso sono. Outra situação importante é evitar substâncias estimulantes. Uma das principais é a cafeína, né? O café, a Coca-Cola tem cafeína, chá verde, energéticos, que tem outras substâncias, não só a cafeína, que são estimulantes também, e outros termogênicos, que também o pessoal costuma usar para academia, pré-treino. Essas substâncias, elas vão ativar o seu cérebro, vão fazer com que você fique ativo. E isso vai impedir que chegue na hora do sono
haja um desligamento. Algumas pessoas metabolizam mais rápido que outras, a cafeína, por exemplo, e conseguem dormir se consumirem um café à tarde ou à noite. Porém, a maioria das pessoas, se consumir café à noite, por exemplo, vai ter uma qualidade de sono reduzida. Por isso que eles recomendam que a maior parte das pessoas evitem o consumo de café ou substâncias estimulantes na noite, às vezes a partir das 4 da tarde, a maioria fala sobre isso, mas pode ser que algumas pessoas que metabolizam mais lento tenham que só consumir de manhã, e tem pessoas que nem conseguem consumir porque realmente tem uma dificuldade para metabolizar isso e acaba tendo um efeito colateral mais severo, assim como quem tem quadros psíquicos, quadros de ansiedade, às vezes pode agravar esse quadro e piorar essa situação psíquica que está gerando essa dificuldade para ter um sono adequado. Outra situação que também acaba acontecendo é o consumo da bebida alcoólica. O álcool vai comprometer as ondas cerebrais, vai modificar o funcionamento do nosso cérebro, atrapalhando que ele funcione adequadamente, e isso vai prejudicar principalmente a qualidade do sono. Dá a impressão que a gente vai dormir bem, mas não vai dormir bem, né? Funciona como se fosse um medicamento que não seja tão bom assim para a qualidade do sono. Por isso mesmo que o ideal é evitar ao máximo a bebida alcoólica. Se você percebe que está comprometendo o seu sono, evite consumir durante a semana. Se possível, reduzir também o consumo nos finais de semana, porque o álcool mantém um efeito residual aí por 3, 4 dias. Dependendo da quantidade que você consumir, isso pode persistir todos os dias. E aí você não vai conseguir ter esse sono adequado. E além disso, o álcool prejudica as doenças psíquicas, ele pode agravar um quadro de ansiedade, depressão, etc. Inclusive atrapalhar o efeito de medicamentos que podem comprometer que haja, então, um sono adequado. Outro aspecto é a alimentação. A alimentação, ela vai ser importante para o nosso sono. Porque se a gente se alimenta com alimentos mais saudáveis, mais leves, inclusive, preferindo a comida de verdade, evitando os alimentos muito gordurosos, as frituras, as fast foods, os pacotinhos, preferindo comer comida, legumes, verduras, proteínas na quantidade adequada, gorduras adequadas na quantidade adequada, preferindo insaturadas e monossaturadas, como azeite, abacate. A gente sabe que a gordura saturada em excesso não é legal, não faz bem, reduzindo o consumo de açúcar, de farinha, para conseguir ter um equilíbrio dietético, a quantidade de carboidratos manter uma quantidade adequada. Evitar o excesso de alimentação, que vai dificultar a nossa digestão, vai atrapalhar o nosso sono também. O consumo de alimentos antes de dormir pode comprometer, ele pode piorar quadros de refluxo, por exemplo, e atrapalhar a qualidade do seu sono e você demorar para conseguir dormir. Pessoas que já têm refluxo, o ideal é que consumam alimentos mais cedo para evitar que isso aconteça, e prefiram alimentos mais leves, que tenham menos quantidade de gordura, de preferência, para evitar que haja distensão do estômago, né, para ele não esticar, que isso vai gerar mais refluxo. Fazendo então uma alimentação saudável, você vai conseguir também ajudar, não só isso, como melhorar as funções cerebrais, as funções do seu corpo. A gente sabe que o alimento também vai gerir aí a qualidade das ações que o seu corpo vai estar fazendo o tempo todo no nosso metabolismo. E se a gente não está se alimentando de maneira adequada, há uma tendência de tudo não funcionar bem. Isso vai fazer com que o nosso sono não seja reparador, que a gente não tenha uma eficiência de sono, dificulta o nosso sono ser saudável, às vezes atrapalha que inicia o sono também. Então a gente tem que prestar atenção nessa parte também. Outro aspecto é o exercício físico. O exercício físico pode ajudar muito no sono. Só não pode ser feito antes de dormir e ser um exercício, às vezes, muito extenuante e muito tempo, que às vezes isso pode comprometer, porque a gente sabe que a gente está falando de quantidades saudáveis, né? Por exemplo, para pessoas, tirando atletas, que aí é um outro objetivo, as pessoas vão fazer exercício geralmente 1 hora, dificilmente faz muito mais do que isso. Algumas pode até fazer, mas não chega a ser um esgotamento, né, físico. E não muito próximo da hora de dormir, pode te ajudar a conseguir melhorar as substâncias que são produzidas nos neurotransmissores, as substâncias de bem-estar, que vão ajudar a gente a ter um equilíbrio, um ajuste do ritmo circadiano, que é esse ritmo do nosso corpo de que horas tem que produzir cada coisa, nos 24 horas do dia, né, que a gente tem toda uma máquina organizada. Então o exercício vai te facilitar que isso aconteça, além de reduzir as outras doenças, reduzir a ansiedade, depressão, melhorar doenças crônicas, reduzir a obesidade, controlar diabetes, controlar tudo que possa estar interferindo que o seu corpo funcione bem, melhorando essa parte também de excesso de inflamação. Então tudo isso vai ajustando. O exercício pode facilitar que o seu sono fique mais reparador, que você consiga dormir mais adequadamente. Quem faz exercício de manhã geralmente consegue dormir mais cedo também, porque você tem que acordar um pouco mais cedo. Isso ajuda também a fazer com que você tenha uma regularidade, uma rotina que faça ajudar o seu sono
a se manter melhor. E por fim, controlar o estresse. A gente sabe que o estresse também vai afetar o nosso sono. Se estiver num ritmo de trabalho muito frenético, não está conseguindo manter os horários, não está conseguindo se planejar corretamente. Então, a gente tem que se planejar, a gente tem que tentar organizar, tentar fazer com que a gente consiga ter uma hora para parar de trabalhar, para a gente conseguir deixar o nosso sono chegar. Então, a gente tem que dar chance para ele, né? Não deixar as coisas para a última hora. Tentar negociar e organizar a sua vida aos poucos. Eu sei que é difícil fazer isso de uma vez, mas tentar manter isso como uma meta, como uma prioridade, para que a gente consiga, inclusive, produzir melhor. Porque às vezes a gente acha assim, estou trabalhando muito, porque eu tenho muito serviço, mas às vezes você não está conseguindo produzir tão bem. Então você acaba perdendo muito tempo, que você poderia fazer em menos tempo se você tivesse um sono adequado, por exemplo, que melhoraria a sua produtividade, seu raciocínio. É tão importante para a gente conseguir ter uma eficiência, principalmente em trabalhos intelectuais, que é o que a maioria acaba privando o sono também. É claro que existem situações específicas que a pessoa vai ter que fazer um turno noturno, isso é um pouco mais difícil, mas no geral, tirando essas situações, isso tudo pode se contribuir para que melhore. E até para essas pessoas, nos dias que elas podem dormir adequadamente, elas podem usar essas técnicas para facilitar com que elas tenham mais bem-estar. Espero que seja útil para vocês e até o próximo vídeo.